Olá, queridos companheiros, olá, queridos colegas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Biologia, de Ciências, para que você mande muito bem no seu concurso, para que você consiga desenvolver todas as suas habilidades, relembrando conceitos, retomando vários assuntos que eventualmente não estejam mais tão frescos na sua memória. Na aula de hoje, nós falaremos de origem da vida, então é uma aula extremamente importante de um assunto que a gente já viu cair bastante vezes em vários concursos diferentes, beleza? Para quem não me conhece, mais uma vez me apresento, sou o professor Diego Feitosa e estarei aqui junto com o professor Daniel Reis, ministrando as aulas de Biologia para que você consiga mandar muito bem no seu concurso. Tranquilo? Bom, se você já está acompanhando, você já está aí na terceira aula, você já está aí no terceiro assunto, então já está familiarizado como é que funciona o nosso esquema. Para você que não está familiarizado, a gente sempre usa o DataShow, sempre usa aqui o DataShow, não, o slide, mostrando para você algumas imagens, algumas importantes informações para facilitar a sua vida. Beleza? Então vamos lá, vamos começar, pode olhar aqui no slide rapidinho. Tá aqui, ó, o nosso tema da aula de hoje é origem da vida. E nessa aula, a gente já começa a se perguntar da seguinte forma: como que a vida surgiu no nosso planeta? Tá aí a nossa corujinha com dúvida. Cara, como que a vida surgiu no nosso planeta? Isso é uma pergunta que todos esses caras aí se fizeram, né? A gente tem aqui Aristóteles na esquerda, temos Francesco Redi, temos vários pesquisadores, vários pensadores que se questionaram como é que a vida surgiu. E a partir desse questionamento, vários deles chegaram a algumas conclusões um tanto quanto curiosas. E outros com algumas, como eu posso dizer, conclusões um pouco mais efetivas, um pouco mais plausíveis. Volta aqui para mim rapidinho. Seguinte, galera. A gente andou vendo na segunda aula, eu expliquei para vocês sobre como o planeta Terra surgiu. E aí falei como é que era, como é que foram os primeiros momentos do planeta Terra. A gente viu que éramos uma bola de fogo incandescente, que vários meteoros colidiram na Terra, trouxeram água de partes longínquas do nosso universo, fizeram com que a nossa litosfera fosse formada, fizeram com que os nossos mares fossem formados, entre outras características que naquele momento apareceram. Mas uma coisa é importante, a gente não tinha oxigênio atmosférico. A água que vinha na forma de cristais de gelo, ela era derretida, ela virava vapor d'água e ela precipitava na forma de chuva. Então, além de mares revoltos, tínhamos grandes tempestades, principalmente por conta do ciclo da água ser altamente rápido, constantemente rápido. Isso era uma característica boa para aquele momento. Nesse momento atual que a gente vive, não seria nada satisfatório viver com o ciclo da água tão rápido, tão intenso dessa forma. Mas foi nesse meio, ou foi nesse momento que a vida surgiu. A gente sabe disso por conta dos registros que nós temos, seja fósseis, seja com datações de carbono 14, com análises de regiões rochosas do fundo do mar, na dorsal mesoceânica, entre outras avaliações. Bom, dessa forma é que a gente atualmente tenta explicar como que a vida surgiu naquele momento, lá naquele lugar. Houve uma época que os pensadores que eu citei para vocês, eles questionavam o surgimento da vida, mas não tinham as ferramentas totalmente complexas que nós temos atualmente. Então, se eles não tinham essa ferramenta ou essas ferramentas, faltava para eles uma capacidade maior de análise, mas sobrava muito interesse científico. A gente não pode, para começar falando sobre esse assunto, desmerecer todos os pensadores que começaram a questionar o surgimento da vida e que trouxeram para a gente a teoria da abiogênese. É uma teoria que hoje ela é refutada. Ela não é mais considerada correta. Se você não lembra, é aquela teoria que diz que é possível nascer ou termos o surgimento de vida a partir de matéria não viva. Lembra disso? Abiogênese, a negação. Bio,
vida. Gênese, criação. Então, é a criação da vida sem vida. É a criação da vida a partir de matéria morta, a partir de matéria inanimada. Isso é a biogênese. É a primeira ideia de como que a vida teoricamente surgiu. Né? Ou melhor, teoricamente não, hipoteticamente surgiu. Tá vendo aquela história que eu falei para vocês lá na primeira aula de método científico? A gente fala teoria toda hora. Enfim, essas hipóteses, ou até na época teorias abiogênicas, elas foram todas refutadas. Eu vou mostrar para vocês como é que elas foram refutadas, mas elas deixaram um legado muito interessante dentro desse assunto. Vamos ver aqui algumas informações importantes sobre isso. Vamos lá para o slide. Olha, primeiro, a teoria diz o seguinte, né? A hipótese da biogênese, que a vida poderia surgir a partir de matéria inanimada. Como é que funciona, ou como é que funcionou essa ideia que era, né, sustentada desde Aristóteles até os dias posteriores? Foi o seguinte, olha só. Eles, todos abiogênicos, diziam que se você juntasse um conjunto de substâncias, era possível nascer vida. Tipo assim, ó, olha o que está no slide. Se eu pegar um pote de trigo, botar umas roupas sujas dentro, botar um pouco de água ou um pouco de caldo ali naquela estrutura, né, ali naquele pote, deixar as roupas sujas próximas e deixasse ali num quarto que fosse, ou num cantinho escuro, durante um tempo, volta para mim. Nasceria rato do trigo. Sim, nasceriam ratos daquele trigo. Nasceriam moscas, nasceriam baratas daquele trigo. Tinha receita. Tinha receita escrita naquela época de como surgir mosca. Como fazer nascer mosca, como fazer nascer rato, como fazer nascer barata. É claro que animais bem simples, vai vendo, né? Tinha até de animais mais complexos também, mas era mais difícil de provar dentro daquilo que eles acreditavam. Então, essa parada aí que parece mais um trabalho, né, que fizeram ali, botaram alguidar e botaram um ratinho, botaram um trigo, botaram uma roupa. Isso daí era de fato acreditado que gerava vida. Mas não, a gente sabe hoje que não é assim que funciona. Hoje a gente sabe, nosso pensamento indutivo nos leva a entender que esses ratos, essas baratas, essas moscas, elas foram atraídas por esse alimento e foram lá forragear, foram lá comer para aproveitar aquele alimento que deixaram lá. E aí, fortuitamente, quando alguém foi ver aquela situação, ver aquele local, viu que tinha lá animais e aí começou a acreditar que dali surgiam aqueles animais. Bom, por incrível que pareça, isso durou muito tempo. Essa teoria, essa abiogênese ou geração espontânea, ela perdurou durante muito tempo no meio científico como sendo correta, como sendo aquilo que de fato é responsável pelo surgimento da vida. A abiogênese trata-se, então, da teoria que fala do surgimento da vida a partir de matéria não viva. Bom, essa teoria, ela foi durante muito tempo questionada por alguns críticos, mas eles nunca haviam conseguido elaborar um experimento que pudesse mostrar, de fato, que a vida não pode surgir de matéria não viva. Até que a gente chegou, vamos para o slide, nesse camarada que se encontra aí, ó, Francesco Redi. Ele era um pesquisador que era crítico, um filósofo, poeta também, que era crítico à ideia da abiogênese. E ele elaborou esse experimento que se encontra na sua tela nesse momento. No frasco 1, ele colocou um pedaço de carne e fechou esse frasco. No frasco 2, ele colocou outro pedaço de carne e colocou uma tela, um filózinho em cima, bem amarrado. E no frasco 3, ele colocou um pedaço de carne, só que deixou aberto. E aí, olha aqui embaixo o que está escrito. Grupo experimental 1, grupo experimental 2, grupo controle, que a gente já falou na nossa primeira aula do curso. Volta para mim. No grupo controle, ele colocou exatamente aquilo que dizia
na receita para nascer mosca da época, que era deixar um pedaço de carne à mostra ao ar e aguardar um certo tempo, porque depois de um ponto observaríamos nascer mosca de dentro da carne. Caramba, nascer mosca de dentro da carne? Como assim? Era como acreditavam antigamente que as moscas nasciam. Bom, ele mostrou que no grupo controle, de fato nasceram moscas, de fato surgiram moscas de dentro da carne. Ok, mas ele mostrou também que no frasco de número 1 não surgiu mosca. Não houve moscas surgindo. Isso por conta dele estar tampado. Ele já sabia mais ou menos como é que as moscas surgiam e queria mostrar que a abiogênese estava errada. Bom, o problema é que os críticos, a teoria da biogênese, que é a teoria, grava isso, que diz que a vida só pode surgir de outra vida, eles disseram que o Francesco, ele não respeitou um princípio importante da abiogênese, que era o negócio do ar. Tinha que estar em contato com ar. A galera é meio chata nisso. Tinha que estar em contato com ar para que pudesse ser, então, de fato, provado que ali a vida não surgia de matéria inanimada. E aí o Francesco falou, cara, no máximo que eu posso fazer é o frasco 2, que era o frasco com, o filozinho na parte de cima. Dependendo do tamanho da fresta, era possível que uma mosca passasse e colocasse ovos, mas no que ele fez, não passava. Ele até estava em contato com ar, mas os críticos diziam que aquele filozinho em cima estava atrapalhando o contato do ar e por isso não era possível levar a sério ou levar em consideração, melhor dizendo, esse experimento que o Francesco fez. Então, a teoria da abiogênese ainda perdurou um tempo, mesmo depois do experimento que o Francesco tinha feito, mas isso já foi um primeiro experimento mostrando que aquela abiogênese não estava correta. Vamos voltar para o slide? Na sequência, a gente tem a invenção do microscópio. Aí, cara, quando apareceu o microscópio, a coisa ficou mais louca ainda. Porque a invenção do microscópio, ao invés de ajudar a biogênese, olha só o que a gente botou no slide, enfraquece a biogênese, enfraqueceu a biogênese. Como assim, Feitosa? Volta para mim. Encontraram ou inventaram o microscópio e aí a gente ficou mais próximo da biogênese? Sim. Por quê? Quando chegaram, descobriram como é que era o microscópio, ou inventaram de fato o microscópio, a gente conseguiu começar a perceber que existiam seres vivos muito pequenos, seres vivos microscópicos. Então, os indivíduos, as pessoas que defendiam a biogênese, eles começaram a chegar a uma conclusão dizendo o seguinte, os seres mais simples, os menorzinhos, que a gente agora descobriu com a invenção do microscópio, esses daí, com certeza, eles sofrem geração espontânea. Esses daí, com certeza, nascem de matéria inanimada. Os maiores, não. Vocês ganharam, digamos assim. Os maiores, vocês aí que defendem a biogênese, vocês estão certos. Eles nascem a partir de outro animal. Mas esses menorzinhos aí, não tem como eles nascerem de outra coisa que não seja matéria inanimada. E aí, volta para o slide, eles chegaram à conclusão de que seres microscópicos, eles geravam através da geração espontânea. Eles eram formados a partir da geração espontânea. Volta para mim. Complicou para quem defendia a biogênese, a teoria de que a vida só nascia de outra vida. Até que a gente chegou em novos pesquisadores que conseguiram mostrar outros experimentos. Vamos lá para o slide? A gente tem aqui o experimento de Needham e o experimento de Spallanzani. Os dois trabalharam com caldos nutritivos, tá? Os dois trabalharam com caldos nutritivos. O experimento do Needham, ele aquecia um caldo nutritivo, beleza, mas aberto, esse caldo nutritivo aberto, tá vendo aqui? E depois ele fechava esse caldo nutritivo, tá aqui, ó. E aí deixava lá durante um tempo e havia crescimento bacteriano. Então o Needham, ele mostrava
que a abiogênese que era o correto, porque ele dizia, mesmo aquecendo esse caldo nutritivo que está acontecendo aqui, mesmo aquecendo, a gente tinha o crescimento bacteriano nesse caldo nutritivo. Você que sabe que isso está errado, já consegue imaginar que houve contaminação nesse ponto aqui. Houve contaminação daquele caldo nutritivo no momento que ele se encontrava aberto. Se houve contaminação, é possível que bactérias resistentes ao fogo cresçam no final, ok? Continua no slide comigo, porque a gente vem para o experimento de Spallanzani, que defende a biogênese, que também trabalhou com caldo nutritivo. Olha o que o Spallanzani fez. Aqueceu 2 vezes. Aqueceu com ele aberto, totalmente aberto, e mostrou que, ainda mantendo aberto, tinha crescimento bacteriano. Houve contaminação, show de bola. Agora, ele também, Spallanzani, aqueceu com o frasco fechado. Com o frasco fechado, se ele aquece, não há contaminação após. Então, a maior quantidade de bactérias acaba morrendo e você não observa crescimento bacteriano posteriormente. Ou seja, volta para cá. São 2 pensadores, são 2 pesquisadores diferentes que podem ser cobrados para você e podem ser colocadas aí algumas questões para confundir sua cabeça. Lembra, Needham, abiogênese, Spallanzani, biogênese. Vale a pena fazer exercício sobre isso, para gravar isso, para você não errar na prova. Por favor, não erra, galera. Quero ver todo mundo aprovado. Tranquilo? Volta para o slide. Até que esse cara chegou. Louis Pasteur. Acho que é assim que fala em francês. Pasteur. Cara, Pasteur acabou com a polêmica. A gente botou aqui, ó, fim da polêmica. Acabou a história. Tem até um clima pra ele, olha que bacana. Volta isso que eu gostei. Tem musiquinha assim? Então, ele acabou com a polêmica, solta o turn down for what pra ele. Porque ele elaborou um experimento, famoso experimento do bico de cisne, né? Do bico torto aqui do vidro, que mostrou que, ó, não tem nada de abiogênese, não. Vamos entender esse experimento dele, vamos entender o princípio do experimento dele, porque pode ser cobrado para você. Vamos lá. Nós temos aqui um vidro em formato de balão, beleza? Muito conhecido nos laboratórios de química. Temos aqui um bico de Bunsen saindo fogo. E aí a gente tem um caldo nutritivo aqui dentro, ok? A gente tem, vou escrever aqui para você, um caldo nutritivo aqui dentro. O que que o Pasteur fez de novidade? O Pasteur entortou, só isso, o bico do balão. Ele entortou isso aqui, olha só, tá tortinho, fazendo tipo um Z, tá vendo aqui? E aqueceu esse caldo nutritivo. Volta para mim, para você entender. O Pasteur, ao aquecer o caldo nutritivo, matou as bactérias que ali estavam. Beleza? Primeira parte. Segunda parte. Durante a evaporação, houve a formação de vapor que passou pelo bico, né, e torto, e a fumacinha lá, o gás que saiu pela parte aberta. Houve condensação, fatalmente, na parte da volta daquele bico, formando uma pequena quantidade de água ali naquela região. Evaporação e depois condensação, formando uma pequena quantidade de água. Ao aquecer isso, ocorrer esse processo e deixar esse frasco descansando, o Pasteur mostrou para os abiogenistas de que o ar estava passando e entrando em contato direto com o caldo nutritivo. Então, segura sua onda aí, senhor defensor da abiogênese. O ar está passando e está entrando em contato, sem interrupção, digamos assim, sem filozinho atrapalhando, como o Red fez. Então, aquela coisa do princípio vital que não estava mais encostando, esquece isso. Agora ele vai. Só que as bactérias que contaminariam aquele caldo nutritivo acabavam ficando, a malandragem do Pasteur está aí, na curva que esse bico faz, presas ali naquela certa quantidade de água que se encontrava condensada e não contaminava o caldo nutritivo. Então o Pasteur mostrou
que não dá para surgir vida do caldo nutritivo, da matéria inanimada, só pelo fato dela existir e ter ar em contato com ela. Alto lá. Agora, Pasteur, para mostrar que ele sabia o que estava fazendo, ele falou, agora eu vou quebrar esse pescoço de ganso aqui. E aí ele quebrou. Plim, volta lá para o slide. E aí ele quebrou. Olha aqui, ó. Quebrou aquele pescoço do vidro. E logo após ele quebrar, olha o que aconteceu, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Tá aqui, ó. Surgiram bactérias contaminando aquele caldo nutritivo, porque agora o ar entrava em contato direto. Então, o Pasteur, quando acabou isso, volta para cá, além de botar os óculos, né, do Turn Down for What, ele falou o seguinte, é porque essas bactérias, esses micro-organismos, eles se encontram no ar. E do ar, eles vieram para o caldo nutritivo. Não o ar, como princípio vital, estimulou o crescimento e o surgimento deles pelo caldo nutritivo ou no caldo nutritivo. Deu para entender? Então, acabou a polêmica. Acabou a polêmica e aí ele deu um tela azul, digamos assim, né, no linguajar dos nossos alunos atuais, ele deu um tela azul total na cabeça dos abiogenistas. Porque eles se perguntaram, gente, meu Deus, se a vida não surge da matéria inanimada, se a vida só surge de outra vida, até nos seres microscópicos que a gente aqui estava defendendo, a biogenista está pensando, eu ia falar uma palavra agora, não posso, desculpa. Ou melhor, como que surgiu então o primeiro ser vivo? Se a vida só surge de outro ser vivo, qual foi o primeiro? Essa foi a grande tela azul que ele deixou, que ele gerou na cabeça da galera. Vamos ver isso no slide? Vamos lá rapidinho? Ó, olha aí, ó. Se os seres vivos surgem apenas e a partir de outros seres vivos, como surgiram os primeiros seres vivos? Até a corujinha do Estratégia está com dúvida, hein? Se até a corujinha do Estratégia está com dúvida, é possível que você esteja também. Continua no slide comigo, porque é aqui, nesse momento, nesse local, que a gente tem o surgimento dos primeiros ou do primeiro ser vivo no nosso planeta. A hipótese mais aceita, ela leva em consideração essas características que você está vendo nessa imagem, né, nesse desenho, isso é um desenho artístico, que mostra mais ou menos como era a Terra há 3,8 bilhões de anos atrás. Aproveitando o slide, o que tem aqui, ó? Gás hidrogênio, H2, H2O, e aí aqui é gasoso, na forma de gás, vou botar um Gzinho. NH3, fala para mim, professor, o que é NH3? Amônia, deixa eu deixar escrito aqui para você poder tirar o seu print. Amônia, show. CH4, quem é o CH4? É o metano. Então, querido colega, esses 4 gases, volta para mim, foram os responsáveis por permitir que a vida surgisse no nosso planeta. Vamos entender um pouquinho dessa história, porque tem muito detalhe sobre isso, ok? E eu preciso contar isso para vocês. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha, pode perguntar, que a gente vai responder, seja aqui no fórum ou seja no nosso chat. A gente está disponível para responder para vocês, beleza? Seguinte, queridos colegas, o planeta Terra, ele sofria intensa emanação de radiação solar naquela época. Nós não tínhamos, você viu no slide, o gás oxigênio na nossa atmosfera. Se nós não tínhamos o gás oxigênio, não tínhamos também o gás derivado do oxigênio, que é o ozônio. O oxigênio é O2, ozônio é O3. Existe um processo químico chamado de ozonização, em que moléculas de oxigênio, 3, mais especificamente falando, se juntam e formam 2 de ozônio. Então, a camada de ozônio que a gente conhece, que é protetora do nosso planeta, que impede a entrada de raios ultravioleta, não existia naquela época. Algo parecido com o que a gente encontra na atmosfera de Marte atualmente. Uma atmosfera altamente atacada pelos raios solares. Os raios ultravioleta, eles entram em grande quantidade na atmosfera daquele planeta, assim como entravam aqui também.
Só depois, que a gente nem chegou ainda, que tivemos a emanação de oxigênio para a atmosfera, é que pôde se formar a camada de ozônio. Então, a primeira característica que eu quero citar para vocês é que nós tínhamos uma alta incidência de raios ultravioleta no planeta Terra primitivo. Beleza? Segunda característica que é da nossa aula anterior, você que assistiu já está ciente. Nós tínhamos uma grande quantidade de água, na verdade de mares revoltos. Vai criando na sua cabeça essa imagem mental. Mares revoltos, batendo ondas para um lado, para o outro. A Lua muito próxima da Terra, forçando com que nossas marés fossem muito altas, exercendo uma força gravitacional muito intensa. Ok? Segunda característica. Terceira característica é um calor imenso. Como a nossa litosfera era muito fina, porque era recém-criada, muitos vulcões se formavam a todo momento. Então, uma grande quantidade de lava vulcânica era expelida, resfriada no planeta Terra, na água do mar, e uma grande quantidade de vapor d'água era formado. Então, muita evaporação acontecia e muita condensação e precipitação acontecia. Então, vai criando a imagem, mar revolto, vulcão estourando, igual espinha na cara de adolescente, essa foi boa, né? Um monte de chuva constantemente caindo sobre o planeta. Cara, é a imagem praticamente do que a gente aí conhece como inferno hoje em dia, né? Quase isso. Mas era mais ou menos assim como o nosso planeta era naquela época. Somando a isso tudo, a gente tinha também aqueles 4 gases que você viu no slide que eu passei anteriormente. Vou botar de novo para você ver. Volta aqui no slide rapidinho. A gente tem aqui, ó, hidrogênio, gás hidrogênio, gás água, né, vapor d'água, desculpa, gás amônia, NH3, e gás metano, CH4. Observe você que a gente tem carbono nesses gases. Observe você que a gente tem hidrogênios nesses gases. Observa você que a gente tem oxigênio, que veio com aquela água exógena, aquela água fora da Terra. Também temos oxigênio na forma de água. E nós temos esse cara que é importante para caramba, que é o nitrogênio. Cara, volta para mim. CHON, chão. São os 4 átomos mais importantes para que a gente tenha a formação de matéria orgânica no nosso planeta. A gente conhece algumas matérias orgânicas que teremos aulas delas daqui a pouco também, que são carbono, hidrogênio, as matérias orgânicas são carboidratos, são proteínas, são lipídios. Essas são as principais matérias orgânicas. Elas são formadas principalmente desses 4 átomos. A proteína, que é formada de aminoácidos, ela também tem nitrogênio. E é necessário que a gente tenha nitrogênio para formar essa micromolécula, o aminoácido. Então, a teoria mais aceita sobre a formação da vida na Terra, em linhas gerais, para você que quer mais resumido, mais rápido, precisa rápido disso, diz o seguinte: esses gases que eu citei, eles se precipitaram, melhor, eles reagiram na atmosfera e aí precipitaram moléculas que foram formadas a partir da reação desses gases. E essas moléculas, quando eu digo precipitaram, é porque caíram na forma de chuva, ok? E essas moléculas que caíram no mar, elas deram início à formação das primeiras macromoléculas orgânicas no nosso planeta. Feitosa, eu tenho uma dúvida. Como é que essas moléculas reagiram na atmosfera? Por conta de uma quinta característica que eu não falei para vocês. Era muito comum descargas elétricas constantes no planeta Terra naquela época. Essas descargas elétricas promoviam a reação química a acontecer lá na nuvem. Raio, tá? A descarga elétrica que eu falo é raio. Então, esses raios, eles faziam com que acontecesse a reação desses gases lá nas nuvens. Então, calma aí, Feitosa, vamos entender isso aqui. A Terra tinha uma litosfera fina, vulcão o tempo inteiro. Mares revoltos por causa da Lua que estava próxima. Alta evaporação e precipitação, chuva intensa. Uma atmosfera cheia de gases daquele tipo que eu mostrei. Água, hidrogênio, amônia e CH4. E ainda raios caindo o tempo inteiro. Esse era o panorama
da reação química que aconteceu nas nuvens, formando, cheguei aonde eu queria, aminoácidos que precipitaram e caíram nos nossos mares primitivos. A partir daí, eu vou contar também, é que a vida começou a surgir. Só para você ver, de novo agora, com outro olhar, a imagem que eu mostrei. Volta para o slide. Olha aqui, ó, com outro olhar agora você vê o que essa representação gráfica, que pode cair na sua prova, está mostrando para você. Uma lua gigante, que a gente não tem atualmente. Muitos vulcões. Uma grande quantidade de água. Olha só, tá vendo aqui o mar? Eita, volta aí. Aí, uma grande quantidade de água. Aqui não tá revolto não, tá até tranquilinho, mas pode acreditar que em alguns momentos bem revoltos. Claramente, né, isso daqui é uma ilha vulcânica. Você vê aqui a cratera do vulcão e aqui foi onde escorreu a lava, né, o magma, formando essa ilha vulcânica. Uma grande quantidade de nuvens carregadas, com certeza com água e outras substâncias. E aqui, ó, setinha vermelha para você ver, os raios caindo constantemente no planeta. Deu para ver agora com outros olhos essa imagem? Muito bacana. O nome dessa teoria chama-se evolução química ou molecular. A hipótese de Oparin e Haldane. Volta para mim. Oparin e Haldane diziam, ou disseram, melhor dizendo, que esses aminoácidos que foram formados, eles precipitaram e caíram no mar primitivo. Ao acumularem-se no mar primitivo, nós tínhamos a seguinte situação molecular. Uma grande quantidade de água, repleta de aminoácidos nessa água, e uma temperatura elevada tal qual que permitia que esses aminoácidos se encontrassem, se chocassem. Queridos, eu vou fazer com vocês uma coisa muito importante aqui. Volta para o slide. Você deve lembrar que o aminoácido ele tem a seguinte fórmula química. NH2, aqui assim, ó, a parte amina, ligado a um carbono central, ligado a outro carbono, que é ligado a uma dupla O, faz aqui uma hidroxila, aqui ligado a um hidrogênio, e aqui a um radical, pode ser qualquer um dos 20 radicais possíveis, gerando 20 aminoácidos diferentes. Isso é um aminoácido. Para que um aminoácido se ligue no outro, é necessário que o nitrogênio ele perca um hidrogênio. É necessário, olha aqui, estou apagando, ó, apaguei, que o nitrogênio perca um hidrogênio e outro aminoácido, vou botar embaixo aqui porque é o espaço que eu tenho, tá? Tá vendo aqui, ó, outro aminoácido, ele se aproxime desse primeiro, vou botar o hidrogêniozinho bacana aqui, vou fazer um pouquinho na diagonal para poder ligar os dois, tá? O nitrogênio daqui, na verdade tinha que ter feito ao contrário, né? Deixa eu só melhorar o meu desenho para ficar mais fácil para você entender. Deixa eu botar em cima, vou botar invertido, tá, gente? Ó, botar o carbono aqui, o nitrogênio desse eu vou botar por um lado, botei assim, ó. Aqui eu vou ligar o outro carbono, aqui eu vou botar a dupla O e aqui eu vou botar o OH, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Aqui eu vou botar o radical, que é variável, e aqui eu vou botar o hidrogênio novamente. Feitosa, o que você está escrevendo aí? Fiz 2 aminoácidos, tá? Vou pegar uma caneta diferente aqui. Nesse daqui, olha só, nesse nitrogênio, eu tirei um hidrogênio que ali se encontrava. E agora eu vou tirar o OH desse daqui de baixo. Então, esse carbono que está apontado com a seta azul e esse nitrogênio que está apontado com a seta azul, eles se ligarão através dessa ligação laranjinha que eu estou construindo aqui com vocês, olha só. Estou botando aqui a ligação entre os dois. Essa ligação, você deve lembrar o nome, professor, se chama ligação peptídica entre o nitrogênio de um aminoácido, o radical amina, com o radical carboxila de outro aminoácido. O que saiu, que eu apontei com a seta azul, vou pegar aqui, foi um OH de um aminoácido e um H de outro. Isso gera uma molécula de água, inclusive é uma reação chamada de síntese por desidratação. Pode voltar para mim. Você conhece essa reação química, você sabe
que ela é altamente comum nos nossos corpos. Se você tem um mar primitivo, se você tem aminoácidos dando sopa ali, literalmente formando uma sopa nutritiva naquele mar, e uma alta temperatura, é muito possível que esses aminoácidos se juntem. E aí, meus queridos, vamos lá. Aminoácido que junta com aminoácido forma um dipeptídeo, que junta com 3, com 4, com 5, com 10, forma um oligopeptídeo. Passando disso, forma um polipeptídeo, uma proteína. Então, olha que loucura, a gente tem a construção de uma proteína no mar primitivo a partir de um gás ou de um grupo de gases que estavam na atmosfera. É matéria inorgânica virando matéria orgânica na televisão brasileira, no YouTube brasileiro, aqui no Estratégia. Ou seja, a gente tem então a formação de macromolécula. Feitosa, estou muito longe de acreditar, então, ainda que a vida surgiu desse jeito. Primeiro ponto nesse momento, eu não preciso que você acredite. Não preciso. Você precisa saber que assim a ciência define que a vida começou a surgir. E se a ciência define dessa forma, tem teorias que provam isso, é isso que vai ser cobrado na sua prova. Se você acredita outra coisa, eu sou criacionista, vou explicar o que é isso, calma. Eu sou criacionista, tudo bem. Não há problema, caro colega, você ser criacionista. O problema é isso ser usado como ciência. Existem fóruns de discussão específicos para cada assunto. Dentro da ciência, discute-se o que a ciência mostra como origem da vida, que é a hipótese da evolução química de Oparin e Haldane. Nas religiões, discute-se e acredita-se que o criacionismo é o responsável, né, ou é a teoria, a hipótese responsável e que explica como que a vida surgiu, sem problemas. Nas igrejas, nas mesquitas, etc., nos templos religiosos, nós discutiremos o criacionismo. Não dá para trazer a ideia criacionista para dentro de um fórum que não é de discussão disso. Assim como não é de bom tom levar a ideia científica e trazê-la como certeza, como, né, garantia de totalmente correta para dentro das religiões, num outro fórum de discussão. Então a gente precisa, até como professor mesmo, entender que quando a gente explica e dá aula de ciências no 7º ano, o que a gente tem que ensinar é ciência. O que a gente tem que mostrar é ciência. E em outros fóruns a gente fala de criacionismo. Eu vou até citar algumas coisas de criacionismo aqui, porque faz parte também da nossa prova, pode cair alguma coisa perguntando da ideia base de criacionismo, mas a formação da vida, de acordo com a hipótese de Oparin e Haldane, diz que as primeiras macromoléculas foram formadas a partir dessa junção desses aminoácidos e aí as proteínas surgiram no mar primitivo. A partir daí, as outras macromoléculas puderam aparecer a partir de mutações, modificações dessas macromoléculas. Mas como assim modificações e mutações, Feitosa? Não estou entendendo. É porque, cara, tem um monte de raio ultravioleta entrando na Terra. Lembra que eu falei? Não tinha camada de ozônio? Então, o processo de modificação dessas moléculas é acelerado. Graças a Deus, olha aí, eu falando de Deus na aula de ciências, mas tudo bem, não tem problema. A gente teve um processo acelerado de mutações acontecendo porque não tínhamos a camada de ozônio. Olha como uma coisa bem interessante. No momento, a gente tem a camada de ozônio em volta da Terra. Então, os processos mutacionais, eles são mais evitados, eles são menos constantes. Para a gente, numa visão antropocêntrica da coisa, nós temos uma vantagem em relação a isso, porque nós chegamos ao ponto que chegamos e, provavelmente, perduraremos durante um certo tempo com essas características morfológicas, fisiológicas e genéticas que temos, porque nós temos a camada de ozônio nos protegendo. Antes disso, as mutações eram mais rápidas, as modificações nas proteínas e macromoléculas eram mais rápidas, justamente porque não tinham elas. Então, para a gente foi ótimo, acelerou o processo de chegar até aqui. E agora vai bem devagar da onde a gente se encontra. Beleza? Então, volta para o slide. Nas condições da Terra primitiva, a vida poderia ter surgido da matéria inanimada. É mais ou menos uma abiogênese, né? Só que explicada
passo a passo de como que foi formado. Aqui tem os estromatólitos sendo mostrados, algo interessante também, eu quero que você leia o PDF da gente para poder pegar todos esses detalhes, para poder não ficar aí perdido nesses assuntos, beleza? E agora a gente vai, na sequência aqui, para a explicação no desenho daquilo que eu falei para vocês. Então, a gente tem, olha só, os 4 gases aqui, gente, vapor d'água, tudo bem? NH3, amônia, show de bola. E aqui o CH4, que é o metano. Todos os gases ainda são encontrados na atmosfera, em menores quantidades, obviamente. Aí a gente tem, deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui, vamos lá. A gente tem os raios, meu irmão. Cara, esses raios são muito importantes, porque essa eletricidade, ela é responsável pela reação, pela modificação da estrutura molecular desses gases, por soltar os hidrogênios desses gases e permitir que os átomos de nitrogênio, oxigênio e carbono se liguem. Olha aqui, ó, pim, 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 se liga, pim, 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 se liga, e aí forma o aminoácido que a gente conhece. Está aqui o nosso aminoácido. Foi precipitado, caiu no mar primitivo, formou as proteínas e aí chegou numa palavra que vai cair na tua prova, hein? Coacervado. Volta para mim. Coacervado, você já ouviu esse nome, você fala esse nome provavelmente nas suas aulas. Coacervado é uma estrutura que é formada a partir de um colóide, uma mistura de água, ar e proteínas, encontrado nesse mar primitivo. Ainda não é um ser vivo propriamente dito, mas já é um aglomerado de moléculas, um colóide, literalmente falando, quimicamente falando, responsável por dar origem ao primeiro ser vivo. Então, o coacervado, ele já era uma estrutura com lipídios na sua composição, com proteínas na sua composição, e a partir daí, para a gente ter a formação da primeira célula, bastou poucos detalhes, bastaram-se poucas características a aparecerem. Quer ver? Dá uma olhadinha no slide aqui para mim. Isso que está sendo mostrado para você é literalmente um coacervado. Aqui são vários, na verdade, coacervados. São esses aglomerados laranjas que estão sendo mostrados aí, aqui assim, ó, tá vendo? Para que você observe. E foi possível, acredite, hein, conseguirmos no laboratório formar ele a partir desse experimento que aqui está. O experimento de Miller e Fox. Acho que essa mãozinha aparece depois, ó. Pluft, apareceu aí, isso aí. A partir do experimento de Miller e Fox. Esse experimento é mais conhecido como de Miller, né? Mas o Fox também está aí na parada. Ele simulou as condições da Terra primitiva. E aí foi graças a esse experimento que a hipótese da formação da vida a partir da atmosfera primitiva, ela virou uma teoria. Porque isso foi comprovado. Foi possível, no laboratório, a gente construir aminoácido. Eu vou mostrar para vocês aqui com esse desenho que está no lado direito. Vou escrever algumas coisas, mas volta aqui rapidamente para mim. Se liga só. Os caras construíram, Miller e Fox, aminoácidos no laboratório. Calma, eles não construíram vida. Eles não construíram um ser vivo. Mas os caras mostraram, no experimento que eu vou explicar agora, que você pegando gases específicos, botando raios elétricos, botando um condensador, vou explicar já já, foi possível formar aminoácido. Os caras construíram aminoácido, tá? Os caras construíram uma matéria orgânica a partir de gases. Ora, se num laboratório, num experimento controlado, foi possível pegar matéria inorgânica e transformar em matéria orgânica, é muito provável que numa atmosfera primitiva, provadamente cheia desses gases, com essas características que foi replicada no experimento, que o aminoácido tenha se formado lá então, naquela época, naquela região. A partir daí, a química orgânica explica como é que foi desenvolvendo esse coacervado. O primeiro ser vivo, gente, ele surgiu a partir do momento que aquele coacervado conseguiu se replicar, conseguiu se multiplicar. E para que isso fosse possível, era importante que tivesse material genético dentro. Era importante que tivesse DNA e RNA dentro. E isso
foi derivado daquele aminoácido que virou proteína, que se transformou em outras macromoléculas até formar os ácidos nucleicos. Então, a gente acredita primeiro que o RNA surgiu, depois o DNA, até por conta da simplicidade do RNA, comparando ele ao DNA, beleza? Vamos então ver como é que foi a formação desses aminoácidos no experimento e por que não deu para gerar vida, por exemplo, nele. Vamos lá? Slide. Seguinte, aqui a gente tem um grande balão de vidro. Nesse balão de vidro, raios elétricos, aqui é um eletrodo, isso aqui é um eletrodo, esse aqui é outro eletrodo. Esses eletrodos gerando descargas elétricas, representando os raios daquela época. Foram colocados os 4 gases que eu citei para vocês: amônia, hidrogênio, metano e água. E logo abaixo tínhamos um condensador que resfriava o vidro, fazendo com que esses gases que reagiram aqui em cima, ao descer e passar pelo condensador, eles condensassem, virando água. Mas antes, olha o que tinha lá atrás. Um outro balão de água, ok? Representando a água do oceano primitivo. Tá aqui, ó. E uma fonte de calor aqui embaixo. Então, nós temos a evaporação, vou botar a seta aqui do lado da azul, fazendo com que os gases subissem para a atmosfera primitiva, recebessem as descargas elétricas e precipitassem, formando um acumulado de água. Essa água fria que foi precipitada tinha na sua composição justamente aqueles compostos orgânicos que a gente citou. Beleza? Volta para mim. Feitosa, por que os caras não criaram vida no laboratório, então? Se eles são tão bons assim, cadê? Não são Deus? Por que não criam aquela vida no laboratório? É porque de coacervado até a bactéria, meu querido, foram milhões de anos. Milhões de anos para que pudesse haver o crescimento do primeiro organismo, o acúmulo de moléculas na quantidade correta, tentativa e erro, sabe, da natureza, até formar o primeiro ser. E o Miller e o Fox já morreram. Eles não estão vivos. Qualquer ser humano vive aí em torno de 100 e alguma coisa anos, no máximo. Não dá para a gente esperar milhões de anos com aquele experimento para mostrar a vida surgindo. A gente não tem esse prazo de tempo para conseguir criar a vida no laboratório. E também teremos que ter as mesmas condições exatas que houve naquela época lá atrás. Por isso que não foi possível. Mas o básico, que foi criar o primeiro, ou as moléculas orgânicas, foi mostrado e provado. Beleza? Então, essa é a teoria da evolução química. Feitosa, só tem essa que mostra pra gente como que a vida surgiu na Terra? Não, não tem só essa. Existe uma outra que é a panspermia. A panspermia diz que a vida surgiu de seres extraterrestres. Eu sempre rio quando falo isso, mas é porque é isso. A vida surgiu de seres extraterrestres. Como assim? Não, essa aí viajou totalmente. Calma, eu vou explicar. Não é tanto assim viagem, não. Lembra que eu falei dos meteoros que colidiram com a Terra, trazendo cristais de gelo dentro e evaporando assim que tiveram contato com a atmosfera, com os mares primitivos e com o calor do nosso planeta? Então, cara, é possível que tenha vindo dentro desses meteoros pequenas bactérias ou até coacervados mesmo que sejam, de outras regiões do universo que já tiveram passado pelo mesmo período que a gente estava passando. A teoria da evolução química, ela não exclui, olha isso, hein? Não exclui a panspermia, que é a teoria que diz que a vida surgiu na Terra oriunda de micro-organismos, não é ETzinho não, de micro-organismos que vieram de outras partes do universo e conseguiram se desenvolver no nosso planeta. Então, essa teoria diz que é bem provável que tenhamos tido uma ajuda, não só com a chegada de água, mas com a chegada de micro-organismos já prontos aqui na Terra. Essa é a panspermia, beleza? Então tem a evolução química, tem a panspermia.
a gente vai então para as hipóteses do primeiro ser vivo. Porque eu acho que você já entendeu como que surgiu o primeiro ser vivo. Ok, isso é bom, vai cair na sua prova, você já sabe. Uma dúvida que surgiu após a descoberta do primeiro ser vivo era o seguinte, ou era a seguinte: se o primeiro ser vivo surgiu, tá, através da evolução química, como era esse primeiro ser vivo? Quem era esse primeiro ser vivo? O que ele fazia? O que ele come hoje no Globo Repórter? Sacanagem. Enfim, existem duas hipóteses, ok? Para como esse ser vivo era. Ou ele era um ser vivo autotrófico. Lembra o que era autotrófico? Sim? Show, beleza. Ou ele era heterotrófico. Para você que não lembra o que é, autotrófico é o ser vivo que produz o próprio alimento. Heterotrófico é o ser vivo que não produz o próprio alimento. A hipótese heterotrófica, ela diz que o primeiro ser vivo era um ser fermentador. E ele se desenvolveu muito bem, obrigado, porque tinha uma grande oferta de matéria orgânica em volta dele. Lembra do mar primitivo? E que só depois, com a competição entre os seres fermentadores, é que por mutação foi dado ao ser autotrófico que surgiu uma vantagem naquele ambiente. Pegou a ideia da linha de desenvolvimento? E a hipótese autotrófica, que é a mais aceita no momento, diz que o primeiro ser vivo, ele era quimiolito-autotrófico. Que diabo é isso? Era um ser vivo que conseguia se desenvolver e crescer a partir de matéria inorgânica, na qual ele usava reações químicas para gerar energia e construir o próprio alimento. Exatamente como a quimiossíntese que a gente conhece hoje. Só que essa matéria inorgânica ele retirava das rochas. Por isso o radical lito. Eu vou escrever para você, volta aqui para o slide, ó. Hipótese autotrófica diz que o primeiro ser vivo ele era quimio, lito, uma palavra só, hein? Autotrófico. Show de bola? Essa é a teoria mais aceita no momento. Não que a hipótese heterotrófica não seja aceita, não seja cobrada, eles podem cobrar para você também. E aí, na hipótese heterotrófica, o primeiro ser vivo, ele era, vou botar aqui em cima, hein, um ser fermentador. Obviamente, tanto um quanto o outro, tá? Tanto esse quanto esse eram seres procariontes. Tinham uma célula primitiva. A célula eucarionte, ela só surge depois, né, galera? Volta para mim. Com aquela teoria da mitocôndria e do cloroplasto que invadiram as células procariontes, quer dizer, eucariontes, transformando-se, então, em organelas que a gente tem hoje, chama-se teoria endossimbiótica. A gente também vai conversar sobre ela depois. Então, isso é somente depois, tá bom? Para a gente terminar a nossa aula, a gente tem mais duas informações. Vamos lá para o slide? Olha só. Aqui eu tenho uma linha do tempo para ficar mais fácil para você. Então, tem moléculas inorgânicas que se combinaram no espaço, na Terra e no espaço, monômeros orgânicos que se combinaram em ambientes aquáticos na Terra, os primeiros polímeros, olha que bacana a imagem aqui, ó, para você. Beleza? Aí depois a gente teve as protocélulas em um mundo de RNA, uma grande quantidade de RNA sendo formadas dentro delas, até que chegamos nas células baseadas em DNA e o desenvolvimento delas. Beleza? Continua no slide comigo, porque aí tem uma frase interessante. Olha, nos dias atuais, a vida só surge a partir da reprodução de outros seres vivos. No entanto, em algum momento da história do planeta, as condições ambientais favoreceram o surgimento de seres vivos a partir de matéria não viva. Gente que está estudando, tira print, fica aí no slide, tira print desse negócio aqui, ó. Vou botar um coraçãozinho para você, ó. Show de bola. Tira print disso, que isso é o resumão da nossa aula de origem da vida, beleza? Porque a gente vai depois para a última informação. Aqui temos a árvore da vida. Aqui temos como acreditamos hoje que desenvolveu-se ou desenvolveram-se esses organismos. Primeiro, o ancestral comum que a gente falou. Tá aqui, ó. É o ancestral comum. Seria o primeiro ser vivo. Ele se encontra aqui, no ramo, na base da nossa árvore. E lá em cima nós temos 3 domínios.
três domínios. Domínio bactéria, com todos os seres procariontes, quer dizer, com seres procariontes modernos. O domínio árquea, com seres procariontes bem primitivos, que são as arqueobactérias. E o domínio eucária, com os organismos eucariontes. Volta aqui para mim. 7º ano, a gente ensina reino Monera, reino Fungi, reino Protoctista, reino Plantae, ou reino Metafta, ou reino vegetal, reino Metazoa, ou reino animal. Continuamos ainda, tá? Com esses 5 reinos. Só que agora, acima deles, nós temos esses 3 domínios que eu mostrei. O domínio eucária engloba os eucariontes. Fungi, Protoctista, Plantae, Metafta, vegetal, e Animalia. O reino Monera foi colocado sozinho no domínio Procária, ou bactéria, como eu botei ali, porque pode ser chamado de procária ou bactéria, tá bom? E o novo domínio, árquea, é por conta das novas bactérias que descobrimos, as arqueobactérias, que tem uma curiosidade sobre elas. Vamos fechar aqui ela com isso aqui, ó, volta para o slide. Elas são, olha aqui o ramo delas, mais aparentadas com os eucariontes do que as bactérias que são as procariontes. Nesse ponto que está aqui, nós tivemos a separação das arqueobactérias dos eucariontes. Nesse ponto que está aqui, nós tivemos a separação das bactérias que a gente conhece hoje, modernas e tal, gram-positivas, gram-negativas, dos nossos organismos. Então, volta para mim, as arqueobactérias que descobrimos depois, que são bactérias que vivem em situações e em locais extremos, elas são mais aparentadas conosco do que as bactérias do reino Monera que a gente fala. Vamos falar mais desse assunto depois, quando chegarmos na aula de taxonomia, que vamos falar de todos os 5 reinos, todas as características de todos os filos. Gente, o curso é bem grande, o curso é bem extenso, e assim como todo o curso do Estratégia, ele é completo, com PDFs, com aulas bem aprofundadas, beleza? Com dúvidas nos fóruns, para vocês tirarem com a gente, aproveitem. Eu quero ver todo mundo aprovado, tudo bem? Por hoje, a gente fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre teorias evolutivas, e aí você terá a possibilidade de continuar conosco durante todo esse período aqui que estaremos nos preparando. Beleza, colegas? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!